Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal 3 Minutos com Jesus da Assembleia de Deus, Congregação Vila Isabel. E hoje nós temos para você aqui um tema muito importante, interessante, que é sobre o relacionamento com Deus. E ele está baseado na palavra que está em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, nós temos essa necessidade de nos relacionarmos com Deus porque Ele nos criou para a adoração a Ele. E mesmo quando no início ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ele descia todas as tardes para se encontrar, para conversar com eles, porque ainda eles eram puros. Mas o pecado o distanciou. Na verdade, o pecado nos separa de Deus. E foi isso que aconteceu, e nós conhecemos a história, né? Mas nós, então, fomos agraciados pela possibilidade de reconciliação com Deus através do seu Filho na cruz do Calvário, ou quando ele mandou o seu Filho para pagar na cruz do Calvário pelos nossos pecados com a sua morte de cruz. Né? Então ali Deus deu a oportunidade para nós decidirmos nos reconciliar com Ele, porque até então nós estamos órfãos pelo pecado e separados de Deus por conta disso, né? Então, o relacionamento entre duas pessoas pressupõe que essas pessoas estejam vivas, né? Ou vivas. E é aí que nós cremos, então, na pessoa de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus para ficar à direita do Pai. E a nossa profissão de fé, então, ela está diretamente vinculada a esta ressurreição, porque Paulo disse, né, que sem a ressurreição de Cristo, se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é vã, né? Então, esse relacionamento nosso é com alguém que está vivo, e é o Deus vivo, Jesus Cristo, né? Porque tem até um hino que diz, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. É a esperança, né? A esperança de salvação, a esperança de vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Então, Jesus, quando esteve com a mulher samaritana, ele ensinou a ela que a partir de determinado momento, então, ou a partir daquela hora, nós passaríamos então a adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Porque era necessário que os adoradores então passassem a adorar em espírito e em verdade, seja onde estivesse, né? Em casa, no templo, na rua, em qualquer lugar. Então, por quê? Porque Deus é espírito, né? É um dos atributos de Deus. Deus é luz, Deus é amor, Deus é justiça, e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, assim por diante, né? Então, Jesus disse que quando ele estivesse na presença do Pai, porque ele estaria ascendendo aos céus, ele iria pedir ao Pai, então, que mandasse um Consolador para estar conosco e nos lembrar de toda a verdade que ele deixou aqui pregado aos apóstolos no seu ministério, né? Então ele pediu ao Pai que nos mandasse o Consolador. Então a nossa relação com o Pai e com o Filho hoje é através do Espírito Santo. Muitos têm experiência de ter estado na presença de Jesus, e isso é muito possível. E eu creio até porque já tive essa experiência também. Então, meus amados, Jesus diz que aqueles que amam a Ele guardarão os seus mandamentos. E ele então pediria ao Pai que mandasse então o Espírito Santo para estar conosco, que ele denomina de outro consolador, né? Que iria ficar no lugar dele. Então o segredo nosso é estar na presença de Jesus, é estar se relacionando com ele, né? Através da obediência aos mandamentos dele, né? Como ele disse, através da santificação e através da aproximação com Deus, né? Porque Tiago diz que nós nos aproximando de Deus, ou seja, o diabo fugiria de nós. Então nós estaríamos, obviamente, sempre na presença de Deus.
que era para que nós limpássemos os nossos corações, então, e ficassem sempre em santificação. E a gente vai ver lá na mensagem apostólica, né, que os pastores e os ministros dão no final do culto, que ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, com essas nossas atitudes, nós estamos sempre em comunhão com o Espírito Santo. E assim nós então detemos o amor do Pai e a graça de Jesus, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tá bem? E se você não é cristão, oficial ainda, então a palavra de João, ainda no capítulo 1, versículo 12, diz, né? Mas a todos os quantos receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem aos que creem no seu nome. Porque se confessarmos os nossos pecados, então Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe você possa compartilhar esta mensagem, levar adiante, e ela possa fazer também ser bênção, né, para outras pessoas. Que Deus te abençoe, deixa seu pedido de oração que nós estaremos orando por ti, tá? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.